Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nossa aula de hoje é sobre os modelos atômicos. O histórico dos modelos atômicos se deu início lá na Grécia Antiga, quando dois pensadores, Leucipo e Demócrito, começaram a pensar a respeito do que as coisas eram feitas, ou seja, sobre a constituição da matéria, e acreditavam que tudo era feito por pequenos corpos indivisíveis, aos quais eles deram o nome de átomo. Ou seja, quando falamos em Leucipo e Demócrito, estamos falando do atomismo, ou seja, do surgimento da palavra átomo. Vale a ressalva que Leucipo e Demócrito não tinham nenhum experimento científico, ou seja, era tudo filosófico. Com o passar do tempo, na Inglaterra, um químico inglês chamado John Dalton propôs o seguinte modelo atômico: que os átomos são esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Átomos de elementos iguais possuem a mesma massa e as mesmas características. Os compostos, ou seja, as reações químicas, as transformações químicas, são formadas pelos rearranjos dos átomos e sempre em uma razão fixa. O que significa uma razão fixa? Todas as vezes que falamos em razão fixa, temos que lembrar da lei ponderal de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação das massas, que diz que tudo que eu tenho em quantidade de átomos e em massa nos reagentes, devo ter a mesma quantidade nos produtos. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Ou seja, toda vez que falamos de Dalton, falamos de massa. Quando falamos de Thomson, estamos falando de uma experimentação científica, no qual Thomson fez um experimento com as ampolas de Crookes. O que é uma ampola de Crookes? Dentro dessa ampola é colocado um gás a uma pressão muito alta. Na parte externa temos dois polos de um campo elétrico, né? Um polo positivo e um polo negativo. Dentro da ampola a gente tem o ânodo de polo positivo e o cátodo de polo negativo. Com a descarga elétrica, Thomson observou que teve um fluxo luminoso sendo atraído para o campo positivo do campo elétrico, né, externo, e a esse fluxo luminoso ele deu o nome de raio catódico e percebeu que, se esse raio catódico foi atraído pelo polo positivo do campo elétrico, obrigatoriamente a sua carga tem que ser negativa. Por quê? Porque cargas opostas se atraem. A essa carga negativa ele deu o nome de elétron. Então, para Thomson, o átomo é uma esfera gelatinosa, carregada positivamente e incrustada de elétrons, e o seu modelo atômico ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Dessa forma, quando falamos de Thomson, estamos falando de elétron, o descobrimento do elétron. Rutherford fez, um experimento com a radioatividade, que será uma das nossas futuras aulas, no qual ele utilizou um material radioativo, de modo que, nesse experimento aqui, ele já sabia que as partículas alfa eram de carga positiva. E ele fez três observações. Primeiro, a maioria das partículas atravessaram o átomo. Logo, o que Dalton falava, que o átomo é maciço, caiu por água abaixo. Então, o átomo não é maciço e a sua maior parte é vazia. Segunda observação, parte das partículas alfa sofreram repulsão. Ou seja, só sofre repulsão a partícula que tem a mesma carga, ou seja, cargas iguais se repelem. Então, se a partícula alfa é positiva, ele encontrou algum obstáculo de mesma carga, ou seja, de carga positiva, a qual ele deu o nome de núcleo. Terceira observação, parte das partículas alfas que atravessaram foram atraídas, ou seja, se a partícula alfa é positiva e foi atraída, ele encontrou alguém de carga oposta. Consequentemente, ele comprovou a existência do elétron, porém, numa eletrosfera, ou seja, na parte externa do átomo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Por quê? O modelo de Rutherford diz que o átomo é uma pequena esfera, ou seja, onde está o seu núcleo concentrado com suas cargas positivas, que ele deu o nome de próton,
Em volta nós temos os elétrons girando em uma órbita. Lembrando que quem descobriu o nêutron foi James Chadwick. O modelo atômico de Bohr está relacionado às camadas que os elétrons se encontram, ou seja, os elétrons estão dispostos em 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, cada qual com as suas quantidades de elétrons, e que um elemento pode dar o famoso salto quântico, ou seja, ele pode pular de uma camada para outra quando ele absorve uma energia, que atualmente a gente chama de quantum de energia. Porém, obrigatoriamente, ele deve retornar à sua camada de origem, liberando essa energia, ou seja, um fóton na forma de luz ou calor. Então, dessa forma, a gente consegue explicar os fogos de artifício, né, proposto pelo modelo atômico de Bohr. Vamos ao primeiro exemplo, nosso primeiro exercício. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, ou seja, quem descobriu uma partícula negativa foi Thomson, né? Lembra? Quando falamos em Thomson, falamos do elétron, e o elétron tem carga negativa. Nosso segundo exemplo. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre os modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Primeiro, partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Ou seja, quando falamos em partícula alfa, obrigatoriamente estamos falando de Rutherford. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento, são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Ou seja, falamos de esferas indivisíveis, elementos idênticos com as mesmas propriedades. Estamos falando de Dalton. Terceiro, os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. Ou seja, estamos falando de Bohr. Todas as vezes que falamos em órbita, em camada, estamos falando de Bohr. Ou seja, a alternativa correta da sequência é a letra D. Terceiro e último exemplo. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. Primeira afirmação. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Afirmativa falsa. Por quê? Quando falamos em Dalton, falamos apenas em massa, não falamos em prótons e elétrons. Segunda afirmação. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso de carga positiva. Até aí tranquilo, corretíssimo. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons, como planetas em torno do Sol. Afirmativa verdadeira, modelo planetário, né? Todas as vezes que falamos de Rutherford. Terceira afirmação. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um fóton de energia. Errado, esse modelo não é de Thomson, esse modelo é de Rutherford. Ou seja, das afirmações feitas, a única correta é a letra D, né? Afirmação 2. Bom, pessoal, esse foi a nossa revisão de modelo atômico. Muito obrigado, espero que todos tenham entendido. Até a próxima!